homens gerenciando os encontros e o dinheiro das esposas e filhas prostitutas. Existem cerca de 3 milhões de profissionais do sexo na Índia, com idades entre 15 e 35 anos. Para muitas, submeter-se a esse esquema é uma questão de sobrevivência. Calcutá, uma das maiores cidades da Índia, abriga um dos maiores distritos de prostituição da Ásia. Mais de 60 mil prostitutas trabalham aqui, muitas delas crianças traficadas contra sua vontade. Homens de 50 anos, literalmente comprando e se casando com meninas de 14. Uma cultura onde os abusos não são punidos. Neste documentário, abordarei a fundo a prostituição e sua motivação. E essa é só uma pequena parte da dura realidade das mulheres indianas, que irei tratar neste vídeo. Além de uma explicação a fundo de como o brutal regime de castas funciona e o porquê dele ser o grande vilão desse povo alegre que anseia por uma vida melhor. Se você gosta desse tipo de vídeo, apoie meu trabalho e deixe o seu like. Embora a atividade seja legal, a ação de intermediários e o tráfico humano não são. Mas a polícia muitas vezes ignora essas redes clandestinas. Por toda a Índia existem pequenos vilarejos, onde falta educação, trabalho e perspectiva, mas sobra pobreza e discriminação. A emissora alemã DW fez uma série de entrevistas na região, no estado do Rajastão. Por lá, elas encontraram uma jovem, a mais velha de 7 irmãos. Para pagar dívidas e sustentar a família, ela trabalha como prostituta, assim como sua mãe e tia trabalharam. Ela tinha apenas 15 anos quando começou a trabalhar. Hashina, como foi chamada pela equipe, não teve escolha. Seus irmãos pediam comida nas ruas para sobreviver. O dinheiro que a mãe de Hashina ganhava nos programas era pouco. Em média, essas mulheres se vendem por 2 ou 3 dólares americanos. Quando sua mãe foi para Mumbai trabalhar em hotéis, Hashina se viu sozinha com os irmãos. Em suas próprias palavras, ela afirma: "Ficou claro para mim que essa era a única forma de ganhar dinheiro e, essencialmente, sobrevivermos. Um dia eu disse a ela: não quero que seja você a pessoa a fazer isso. Agora sou o ganha-pão da minha família." Outra história triste é dessa jovem. A motivação é a mesma. Até o fato de outras mulheres da família se prostituírem se repete. Ankita, como foi chamada pela produção, precisou entrar para essa vida quando viu sua família atolada em dívidas e sem nada para comer. Essas meninas enfrentam um ciclo vicioso de dívidas. Os bancos não emprestam dinheiro a trabalhadoras do sexo, pois não reconhecem a prostituição como fonte de renda. Isso as obriga a recorrer a agiotas, que cobram juros exorbitantes, aprofundando ainda mais a pobreza. Essas pequenas cidades são estigmatizadas, com populações geralmente pertencentes às castas mais baixas. As mulheres vêm de comunidades tradicionalmente habitadas por tribos nômades, constantemente em movimento. Existem comunidades assim em toda a Índia, mas são mais comuns em 4 estados: Rajastão, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh e Haryana. No passado, as mulheres desses grupos étnicos desempenhavam diversas funções, como dançarinas, malabaristas, acrobatas e mágicas. Mas o poder colonial britânico, no século XIX,
viu essas atividades e o modo de vida como uma ameaça, criminalizando-os em 1871. Com a independência, a medida foi revogada, mas os estereótipos sobre essas tribos persistem na sociedade indiana atual, tornando quase impossível para eles encontrarem trabalho em outras profissões. Ao conversar com os homens de uma família, a realidade se mostra ainda mais triste. Em entrevista, um deles deixa claro o tamanho da discriminação ao não conseguirem trabalho, o que de certo os tiraria da miséria. A discriminação é tamanha que as pessoas evitam andar do mesmo lado da rua. Não se pode frequentar a escola, e quando algum deles consegue, ninguém se senta perto. Tudo isso por culpa do sistema de castas. Maridos, pais, irmãos também estão envolvidos no mercado do sexo, atuando como intermediários e cuidando das tarefas domésticas e dos filhos. Para estes homens, as mulheres são fortes e respeitadas por se sacrificarem de tal forma pela sobrevivência da família. Nesse sistema, a classificação da sociedade ocorre conforme o nascimento do indivíduo em determinada família, dividindo os hindus em grupos hierárquicos baseados em seu karma, trabalho, e dharma, lei ou prática. Por isso, quem nasce em uma casta inferior está pagando pelos pecados da vida passada e deve aceitar o seu karma. Esta crença está embasada nos Vedas, conjunto de textos sagrados hindus, cuja origem data de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Estes textos são como a Bíblia para os cristãos. A divisão em castas hereditárias é milenar, tendo surgido com a própria religião hindu, mas foi abolida pelo governo indiano em 1947, quando este conquistou a independência. Contudo, a discriminação por castas se mantém na Índia contemporânea. Na sociedade, principalmente na zona rural, o sistema de castas permanece, porque os praticantes acreditam que a mudança de castas é desrespeito. Dessa maneira, estão proibidos os casamentos de pessoas de castas diferentes. Até mesmo as amizades e relações de trabalho são definidas através da casta a qual cada pessoa pertence. Inicialmente, existiam 4 castas bem definidas, mas atualmente calcula-se que essas podem chegar a até 4.000, por meio de divisões e subdivisões. As castas são passadas de pai para filho, e cada uma tem seus deuses, suas ocupações e seu território. Durante o período da colonização da Índia pelos ingleses, de 1858 a 1947, o sistema de castas foi reforçado, de modo a favorecer a dominação colonial. As 4 principais castas são: comparados aos deuses, a casta mais elevada é formada pelos Brahmanes, que são sacerdotes, professores e filósofos. Os Brahmanes acreditam que nasceram a partir da cabeça do deus Brahma. Logo abaixo estão os Kshatriyas, os militares, os integrantes da administração que teriam nascido dos braços do deus Brahma, por isso são considerados guerreiros. Abaixo vêm os Vaishyas, que acreditam terem nascido das pernas de Brahma e atuam como comerciantes e mercadores. Por fim, os Sudras, que teriam vindo dos pés do deus. São operários, artesãos e camponeses. À parte do sistema de castas estão os intocáveis, também chamados de Dalits. Os hindus acreditam que os Dalits resultam da poeira dos pés do deus Brahma. Este grupo representa entre 15% e 18% dos indianos e sofrem toda a crueldade imposta pelo sistema de castas. Mesmo proibidas pela Constituição indiana, uma série de restrições, conhecidas como práticas de intocabilidade, são cometidas contra os Dalits, tais como limitações sobre o uso de determinadas vestimentas. Não podem beber água nas mesmas fontes daqueles protegidos pelo sistema de castas, e só podem exercer atividades consideradas sujas, como o trato com lixo ou cadáveres. Por serem considerados impuros, vivem em isolamento e em extrema pobreza. Os Dalits sofrem todo tipo de violência,
sendo altos os índices de crimes cometidos contra esses grupos, como violência sexual e assassinatos. Apesar da existência de uma política de cotas de acesso às vagas nas universidades e cargos públicos na Índia, e de Dalits que são empresários bem-sucedidos, a maioria dos Dalits acabam sendo impedidos de subir na escala social, em consequência da hereditariedade do sistema de castas. Uma das pessoas que lutou para dar uma vida mais digna aos Dalits foi a religiosa Madre Teresa de Calcutá, bem como os budistas, que rejeitam esse sistema. Para se ter uma ideia de quão dura é a vida dessas pessoas, mulheres como essa visitam todos os dias dezenas de casas coletando dejetos humanos, de banheiros que não estão ligados à rede de esgoto. Keila, como foi chamada pela equipe da FP Brasil, é uma coletora manual, uma atividade secular destinada à casta mais baixa da sociedade indiana. Em entrevista, ela disse: "Minha família tem feito isso por gerações e gerações. Me casei nesta vila aos 15 anos e foi nessa época que comecei a trabalhar com isso." A Índia proibiu a prática há quase 20 anos, mas a lei é raramente aplicada. Estima-se que mais de 500 mil indianos, a maioria mulheres, realizam esse tipo de trabalho. Todos enfrentam forte preconceito e vivem à margem da sociedade. Socialmente, em todo o país, a intocabilidade existe, e estas mulheres ainda têm que enfrentar isso. Quem faz coletas manuais não pode se misturar ou comer com outras pessoas. Eles têm que enfrentar a situação socialmente. Na lei isso não existe, mas na prática sim. Movimentos como o da organização Sulabh International ajudam milhares de pessoas a mudarem essa situação, oferecendo treinamento em costura e culinária, para que possam ter um futuro mais digno. Existem leis e projetos que visam proibir esse tipo de trabalho, mas na Índia a maioria das cidades não tem saneamento básico, e isso ajuda a contribuir para a perpetuidade da profissão. Trabalhos humilhantes e tradições controversas são recorrentes para as mulheres indianas. Uma das mais cruéis é a de ser devadasis. Numa tradição que vem do século IX, meninas indianas são destinadas por suas famílias para servir a deusa Yelama. Sua tarefa: atender aos desejos sexuais dos homens de suas comunidades. Esta mulher tinha 10 anos quando foi oferecida pelos pais à deusa. Depois que atingiu a puberdade, os pais disseram que ela era casada e que um homem tiraria sua virgindade. Em muitos casos, como foi o dela, o próprio tio fez esse ritual. O que se seguiu foi uma vida de escravidão sexual aprovada pela própria família em nome de servir a Yelama. As meninas dedicadas à deusa não têm permissão para se casar com um mortal e são forçadas a sacrificar a sua virgindade quando atingem a puberdade, com um homem mais velho em troca de dinheiro ou algo de valor. Esta outra conta que se casou com a deusa aos 8 anos, logo após o pai adoecer. Ela foi retirada da escola e forçada a se prostituir para financiar os cuidados médicos. Muitas famílias no sul da Índia ainda acreditam que ter uma devadasis pode trazer boa sorte. A prática foi proibida em todo o país em 1988. Porém, de acordo com a Comissão Indiana de Direitos Humanos, ainda existem cerca de 70 mil mulheres dedicadas a Yelama no estado. A devoção a certos deuses e até interpretações complexas de escrituras antigas levam as mulheres indianas a situações perigosas e humilhantes. O fanatismo religioso, associado ao regime de castas, pode ocasionar castigos, como o dessa jovem de 20 anos que foi atacada por 13 homens em sua aldeia. O motivo? Ela estava namorando um rapaz de uma vila vizinha que pertencia a outra religião. O castigo foi decretado pelos anciões da aldeia. Primeiro, eles exigiram um pagamento de $400 americanos. Como a família não tinha esse dinheiro,
a jovem foi violentada. Um rapaz a atacou. Em seguida, outros 12 seguiram o exemplo, disse a moça em entrevista na época do ocorrido. Os casos de violência contra as mulheres são comuns, até mesmo contra turistas. Na mesma época desse caso, uma mulher dinamarquesa se perdeu na capital Nova Delhi. Quando pediu ajuda, foi atacada por 8 homens. Essas e outras denúncias reabriram a discussão sobre a violência sexual no país. Em março de 2013, o Parlamento Nacional endureceu as leis contra estupros. Começou a julgar criminosos que antes não eram levados à justiça. Essas medidas foram adotadas após milhares de pessoas protestarem nas ruas da capital, pedindo mais segurança. As manifestações foram movimentadas pelo abuso sexual, seguido de morte de uma estudante, que foi atacada em um ônibus em dezembro de 2012. 4 homens foram condenados à pena de morte. Esta, sem dúvidas, poderia ter sido a grande mudança que traria mais segurança às mulheres. No entanto, elas vivem outro drama. Na Índia, uma criança é sequestrada a cada 8 minutos. A maioria é de meninas, e 1/3 nunca será encontrada. Calcutá, uma das maiores cidades da Índia, abriga um dos maiores distritos de prostituição da Ásia. Mais de 60 mil prostitutas trabalham aqui, muitas delas crianças traficadas contra sua vontade. Uma matéria da ONU, divulgada em 2017, flagrou o resgate de uma jovem arrancada de sua casa. A equipe de ativistas contra o tráfico de crianças e adolescentes está a caminho de encontrar os pais de uma garota de 17 anos chamada Noor Banu, que desapareceu há quase um ano. Os pais de Noor vivem com menos de 50 centavos por dia. Para eles, essa pode ser a única esperança de encontrar sua filha. Muitos traficantes estão envolvidos em cada etapa do transporte das meninas, desde a aldeia até as grandes cidades, e há uma transação financeira a cada vez. Enquanto a equipe viajava pela região, uma mãe a abordou. A mãe relata que sua filha de 14 anos, Marianne, desapareceu de casa há mais de 2 semanas. A história de Marianne, como a de Noor, reflete a experiência de milhares de outras meninas. Um membro da própria família a enganou para deixar a aldeia com ele, e ela nunca mais voltou. Em casos de sequestro, o tempo é crucial. Quanto mais rápido se começa a procurar, melhores são as chances. O parente de Marianne foi encontrado e, diante da polícia, revelou para quem vendeu a menina. O traficante logo foi encontrado, algumas horas depois, e com isso o paradeiro da jovem foi descoberto. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, mais de 150 mil pessoas são traficadas anualmente no sul da Ásia. Globalmente, o tráfico humano é uma indústria de 32 bilhões de dólares. Ao chegarem na casa do traficante, outra menina foi encontrada. Ao ser questionado sobre o paradeiro de Marianne, o homem, se é que pode ser chamado assim, entregou a localização da jovem de 14 anos. Ela foi vendida para outro homem, que faria dela sua esposa. A venda de jovens como noivas é comum em alguns estados, como Punjab e Haryana, devido à baixa proporção de mulheres para homens. Ao chegarem na casa do comprador, a polícia se prepara para invadir. Marianne foi forçada a se casar e o seu marido é um homem de 50 anos. Se condenado, ele pode pegar até 10 anos de prisão. Após 20 dias de separação, mãe e filha voltam a ficar juntas. Enquanto no povoado de Noor Banu, os pais ainda aguardam a volta da filha, mesmo que seja improvável depois de tanto tempo. Se a filha morre é mais fácil, mas se ela desaparece é mais doloroso. Seja com base na religião, como as Devadasis, ou de pura ganância para com meninas como Marianne, ou até estigmas sociais antigos, reforçados pela colonização, que levam mulheres como Hashina a uma vida de sexo, ou Keila a um trabalho sob-humano. A Índia é sem dúvidas um lugar onde mulheres sofrem grandes violências.
mas podemos afirmar que são guerreiras. Nos últimos anos, o país vem se ocidentalizando. Com isso, abusos e discriminações vêm diminuindo gradativamente. Para essas pessoas, simples e humildes, que já sofreram e ainda sofrem inúmeras injustiças, surgem os primeiros raios de luzes no horizonte, revelando um futuro melhor, onde não só as mulheres possam andar sem medo na rua, mas tanto elas quanto os homens possam ter um trabalho digno e uma vida abundante. Se você chegou até aqui, deixe a sua opinião. Você já ouviu falar de alguma dessas tradições ou da cultura deste país? Você visitaria a Índia? Deixe sua opinião nos comentários. Aqui na tela tem outro documentário contando mais um pouco sobre culturas, tradições e a vida selvagem de outro lugar incrível nesse nosso planeta. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.